Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo uma boa noite a todos, que Deus abençoe, guarde, livre de todo mal, cubra com teu sangue. Vamos orar agora pela palavra do Senhor, que será lida agora, Por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal, arrume bastante inscrito para que a gente possa, esse vídeo chegar, a palavra de Deus chegar nos quatro cantos dessa terra, E nos ajude. Deixa bastante like, pode entrar no comentário, eu concordo com isso, eu não concordo, eu acho que a palavra de Deus fala assim, assim. A gente aceita todos os comentários, direitinho, aceita, porque ninguém é mais sábio do que o outro, Sempre tem um que sabe mais um pouquinho do que o outro estuda mais, outro estuda de outro, só não pode ter heresia, e coisas que a heresia é uma droga, Essas seitas aí que pregam distorcidamente é uma fogo. Então vamos orar, mas não se esqueça, deixa seu like, bastante like, se inscreva no meu canal, por favor, me ajude a chegar aos 1000 inscritos e os 4 milhões de visualizações. E o Senhor vai te abençoar e vai te dar vitória mais ainda, porque é de graça, você se inscrevendo é de graça, você nos ajudando é de graça, você não vai cobrar, não vai pagar nada, é totalmente gratuito e vai ser mais do que abençoado, porque a palavra de Deus vai chegar sempre nas tuas mãos e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então nos ajude e Deus vai te abençoar. Vamos orar, inclina vossas cabeças. Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, eu entrego nossas vidas nas tuas mãos. Toma, visita as famílias dos ouvintes, visita os lares, visita aquele que está dirigindo na rua ainda. Visita todos, ó Deus, dos 4 cantos dessa terra. Venha abençoar, salvar, libertar, transformar e dar vitória. Eu entrego tudo em tuas mãos e eu te agradeço. Fala através da tua poderosa palavra ao nosso coração e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Que diz assim: comentários, que diz assim, vamos entrar, o juízo do trono branco, o juízo do trono branco, é o texto, Vamos entrar aqui em Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, (17 a 21). Que diz assim, vou ler o 16, versículo 16. O Atalaia de Israel. E sucedeu que ao fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás as palavras, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma.
Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu do seu pecado morrerá, e a sua justiça que praticará não virão em memória, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Aí diz, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o seu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. Olha aí, hein? Dentro da sua casa. Eu fui até além, eu falei até o 21, mas fui até o 25, né? Deus fala na sua palavra, né? Se você avisar o ímpio, ou o justo que está querendo pecar, e ele não se consertar, você livra a sua alma, mas Deus cobra dele. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Tu livrou a sua alma, porque tu avisou, deu conselho. O grande julgamento, o apóstolo utilizou a expressão um grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Abre a sua Bíblia. Apocalipse 20, versículo 11. 20, 11, que diz assim, e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Já passei. Apocalipse 20, 12. Apocalipse capítulo 20, que é o versículo 12, que continua aqui, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Aí diz aqui, o termo branco, por sua vez, revela que quem sobre o trono se assenta não é outro senão o perfeito justo juiz, né?
Atos capítulo 17, versículo 31. Dezessete, 31. Ó, diz aqui: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza, a todos, ressuscitando-os dos mortos. Viu? Paulo falou, né? Ele disse que foi determinado um dia, porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza, a todos, ressuscitando-os dos mortos. Vê como Deus um dia há de julgar o mundo, e deu certeza que vai cobrar. Judas 6. Judas 6. Judas capítulo 6. Capítulo 6 não, versículo 6. Que não tem capítulo, Judas. E ao anjo que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vamos de olho, ficar de olho, porque Deus está falando, né? Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23. Sete, 22 a 23. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tá falando. Apartai-vos de mim. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, nós fizemos milagre em teu nome, fizemos maravilha em teu nome. Ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, temos que estar na presença dele e buscar se santificar para depois não chorar. Lucas, capítulo 13, 27. Treze, 27. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade.
diz assim: e ali haverá choro e ranger de dentes, porquanto virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Viu? Se a gente não se consertar, não se santificar, vamos pagar um preço duro, e depois vamos lamentar e não adianta mais. E vamos ver Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus e a gente lançado fora no lago de fogo. Então nós somos de Cristo, mas temos que ficar prudente e vigilante, porque o capeta, ele anda em derredor, bramando como o leão e buscando quem possa tragar. Então, vigiai. Atos capítulo 17, versículo 31. Atos 17, 31. Ó, é a mesma coisa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15. Que diz assim, versículo 1. 1 Coríntios 15, versículo 1. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneces, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Paulo está dizendo, se você obedecer o que eu tenho anunciado a você, você vai ser abençoado. Se não, é que você crê em vão. Porque se você não busca a Deus, se você não cumpre a palavra de Deus, se você não quer nada com Deus, você vai crer em vão. É perder tempo. Ah, eu creio que Jesus é o meu Deus. O diabo também crê. Ele estremece e ele não obedece. Né? Não adianta só crer se não obedece. Se é um mal, ó, Apocalipse 20, versículo 5. Vou ler, continuar o 12, o versículo 3. O 2 e o versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 15. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, e depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago,
depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Viu? Viu? Deus, o Senhor Jesus morreu por nós, deu a sua vida, pagou um preço para que a gente possa ter a salvação em Cristo, né? Só que não é só pagar o preço, não é você aceitar Cristo, não é ser batizado só não, é você andar na presença dele e honrar. Não adianta pregar conversa fiada de 10 mandamentos, de conversa fiada, se você não cumpre nenhum. É o hipócrita. Aí fica difícil, né? Eu prego tal, eu sou tal, mas eu sou hipócrita. Não dá, né? Apocalipse 20, versículo 5. Versículo 5, que diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Que diz assim, Apocalipse, 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou também, ou bem ou mal. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Diz aqui, seja diante do trono branco. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Mas aquele que não foi aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus poderoso, eu sou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz assim: o sábio Salomão, inspirado por Deus, já havia dito: há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Porque Deus há de trazer ao juízo todas as obras, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
Oh, meu... Gálatas capítulo 6, 10. Gálatas 6, 10. 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com grandes letras vos escrevi por minhas mãos. Tá aqui, tá aqui. Gálatas 6, 10, né? João 9, 4. João, capítulo 9, versículo 4, Evangelho de João. Nove, 4, que diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, porquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, porquanto é dia e a noite vem, né? A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Apocalipse, capítulo 20, 12, né? Capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, né? João 5, 22. Cinco, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízo
porque o filho é filho do homem. Viu? Deus, ele deu poder de o filho exercer juízo, porque é filho do homem. Aqui diz, ó, Salmo 96, 10. Ó, Salmo 96, 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale, ele julgará os povos com retidão. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Né? Tá aqui, é a palavra. Hebreus 3, 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Dois, 10. Nada temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você vai ser tentado, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos agradecer a Deus por tudo, que o Senhor venha nos abençoar e dar vitória. Vamos orar. Você que está com problema na justiça, problema na enfermidade, saiba que Deus é fiel e conceda a vitória, em nome de Jesus.
Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus eu entrego nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pelo livramento, pelas maravilhas. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa nossos pecados, palavra, pensamento, atitudes, ações e obras. Nos abençoa, nos fortalece e nos dá vitória. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe e nos dê uma noite abençoada na presença de Cristo. Amém. Fica com Deus. Uma boa noite.